ainda de pé. Eu gostaria de convidá-la a tomar a sua Bíblia comigo. Nossa, estou muito emocionado nesta noite. Louvado seja Deus, aleluia. Há momentos na nossa vida que nós começamos a fazer algumas reflexões e a gente entende, irmãos, que só Jesus mesmo. Às vezes a gente olha a nossa direita, a nossa esquerda e percebemos que estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite que Deus vai falar com você. Aleluia. Meu coração está alegre. Eu estou emocionado, mas eu quero pedir ao Senhor que coloque a minha emoção de lado para que eu consiga pregar debaixo do Espírito Santo de Deus uma mensagem que venha do trono da graça, igreja, desta noite. Nós não podemos ministrar com as nossas emoções, mas eu confesso aos irmãos que estou muito emocionado desta noite. Algo que Deus quer fazer aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui. Queria convidar você que pudesse abrir sua Bíblia comigo, no livro de Jó, capítulo de número 19. Aleluia. Eu quero ministrar sobre o tema paciência. Ele está escrevendo a nossa história. Eu queria que você citasse o tema comigo e dissesse paciência. Paciência. Ele está escrevendo a nossa história. Ele está escrevendo a nossa O irmão história. que está do teu lado, diga assim, paciência. Paciência. Ele está escrevendo a sua a história. nossa história. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sinta a presença de Deus aqui. Quantos sentem a presença de Deus aqui nesta noite? É Deus, aleluia. Oh, irmãos, nós somos indignos, somos miseráveis, pobres, pecadores. Como é aí a mensagem que foi pregada? Quem somos nós para que Deus se lembre de nós? Aleluia. Não é? Deus poderia usar os anjos, né? A Bíblia diz que os anjos queriam pregar, e Ele está usando aqui homens como nós. Pastor Alex, quem vê, pensa muitas vezes que é um homem, né, infalível, muitas vezes, quem conhece só as mensagens, não sabe que nós somos pecadores, somos simples mortais, necessitamos cada momento da nossa vida estarmos nos pés do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar conosco. Prepara o teu coração. Capítulo 19, versículo de número 21. Glória a Deus. Aleluia. Até o 27, que diz assim. Quantos encontraram? Amém. Livro de Jó, capítulo 19, verso 21 ao 27, que diz: Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Eu gostaria que você citasse comigo. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem em um livro. Quem me dera se for gravada em um livro. E com pena de ferro, diga, Com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consomem dentro de mim. Amém. Agora abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo de número 5. Aleluia. Carta de Tiago, capítulo de número 5, verso de número 11.
aí está escrito, eu até quero agradecer aqui meu amigo evangelista, né, melhor dizendo, presbítero, né, Edilson, que nos auxiliou com esse texto. Estávamos com dificuldades para encontrá-lo, ele prontamente nos auxiliou, e aí está escrito, capítulo de número 5 da carta de Tiago, o verso 7 ao 11, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Diga, pacientes. Pacientes. Até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Diga, com paciência. Com paciência. Até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes. Alguém diga, pacientes. Pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixei uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência. Alguém diga paciência. Paciência. Dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Alguém possa dizer amém. Amém. Agora todos juntos digam comigo: ouvistes? Ouvistes? Qual foi a paciência? Qual foi a paciência de Jó? De Jó? E vistes? E vistes? O fim Que o Senhor lhe deu. Que o Senhor lhe Porque deu. o Senhor é muito Porque misericordioso. é muito misericordioso. E piedoso. E Assentai-nos em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, Aleluia. nós temos aqui dois textos da palavra de Deus. Um texto, primeiramente, de Jó, falando-nos acerca de um homem que conhecera Deus de ouvir falar. Só que este ouvir falar, para nós aqui, quem sabe, ficaria muito pequeno quando se fala do que realmente era esse conhecimento de que Jó tinha nesta primeira fase, em que ele diz que ele conhecera Deus de ouvir falar. Nesta fase em que Jó conhecera Deus de ouvir falar, a Bíblia nos revela que Jó era mais crente do que todos os que haviam na terra. Ele era homem fiel a Deus, temente, reto e que se desviava do mal. Jó era um homem respeitado por crianças, velhos, moços, ricos e todas as classes da terra. A Bíblia diz que nesse período em que ele conhecera Deus de ouvir falar, transformara-se um homem com grande autoridade, poderoso em finanças, o homem mais forte e poderoso do Oriente em seus dias. Homem reto que ensinava a palavra para todos, dos quais os jovens fugiam da sua presença ao vê-lo. Os homens velhos, que eram anciões respeitados, se levantavam para receber Jó. Os ricos se emudeciam e os príncipes, a sua língua se apegava ao seu paladar. Porque a Bíblia diz, nesse período em que Jó conhecia Deus de ouvir falar, que ele era o olho do cego e o pé do coxo. Se algum ouvido lhe ouvia, dava bom, melhor dizendo, tinha-lhe por bem-aventurado. Se algum ouvido ouvia ele falar, dizia, este é bem-aventurado. Mas se algum olho o via, dava bom testemunho dele, conforme Jó capítulo 29. Porque ele era o olho do cego e o pé do coxo. Ele era o pai do órfão e da viúva. Ele era o advogado do estrangeiro, conforme o capítulo 29. O povo aguardava as suas palavras com esperança, como a chuva seródia. E quando ele sorria, diz a Bíblia, que eles não acreditavam, porque a luz do seu rosto lhe era preciosa. A Bíblia diz que ele se assentava como rei, e como chefe, ele consolava o seu povo. Era um homem que conhecia Deus só de ouvir falar. E a minha Bíblia não diz aqui neste texto em que nós falamos no texto de Tiago, que Jó fora conhecido nesta fase. Jó não fora conhecido nos dias de Jesus. Jó não fora conhecido nos dias de Tiago. Jó não fora conhecido nos nossos dias pelo período bom de prosperidade em que ele passara. Jó viveu um momento lindo e marcante na sua vida. Momento esse que ele adquiriu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
500 juntas de boi e 500 jumentas. Fora uma multidão incontável de empregados. Era o homem mais poderoso, como eu já citei aqui. Mas a Bíblia não diz que nesse período de bonança, em que ele possuía 7 filhos varões e 3 filhas moças, coisa esta muito preciosa para aquela época, ter homens como filho era sinal de grande prosperidade. E 3 filhas, as mais lindas que ele possuía naqueles dias. Meus queridos irmãos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Há momentos na nossa vida que nós pensamos em conquistar. Há uma fase da nossa vida que achamos que seremos conhecidos porque conhecemos e temos prosperidade. Muitas vezes pensamos que seremos conhecidos e que Deus será glorificado na nossa vida devido ao tempo de prosperidade, até mesmo, por que não dizer assim, por que não dizer espiritual. Há quem diga que seremos conhecidos porque a nossa igreja alcançou um ápice de grande avivamento. Há quem diga que nossa igreja será conhecida na história porque nós temos multidões como membros da nossa igreja. Há aqueles que pensam erroneamente que nós faremos história quando nós alcançarmos alguns milhões de dólares. Há quem diga que nós entraremos para a história e o mundo conhecerá nossa história quando formos homens de sucesso, mulheres de sucesso. Mas conforme a letra da palavra de Deus, as escrituras sagradas, Deus, queridos irmãos, Ele age de uma outra maneira. O Deus que eu sirvo, Ele não faz assim. Não há homem na Bíblia Sagrada, de página, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, que ficara famoso, conhecido, e fora alguém que realmente fizera a obra missionária, não com palavras, não com palavras, mas com gestos e com a sua própria vida. Fazer a obra missionária, para muitos é simplesmente abrir a boca, outros até mesmo tirar uns dólares do bolso, mas fazer obra missionária que tenha resultado para a vida eterna, é viver uma vida irrepreensível na presença do Senhor Jesus, ser um livro escrito pelo próprio Criador, é Ele escrever a sua história, de maneira que quando alguém na história ler a tua história, vão levantar as suas mãos e glorificarem ao Deus dos céus, porque houve na cidade tal, no lugar tal, naquela nação tal, alguém que fora, aleluia, afligido, mas que teve paciência e esperou no Criador, e o seu Redentor foi revelado na sua vida de tal maneira que o fim da história dele foi vitória e sucesso, e o Evangelho do Reino fora levado para os 4 cantos da terra. Quem é que já ouviu falar, aleluia, da paciência de Jó? Tiago não está falando. Quem é que já ouviu falar da bonança de Jó? Se Deus, aleluia, fechasse a vida de Jó no período em que Jó fora muito próspero, aleluia, eu sei e tenho convicção na minha vida, na minha alma, que Jó já era conhecido no céu e no inferno e na região que morava, porque nos tempos de prosperidade e bonança, Jó havia alcançado um nível de conhecimento desde o céu até o inferno. A Bíblia diz que um dia Satanás veio com os filhos de Deus, que eram os anjos, à presença de Deus, e de repente a Bíblia fala que Deus pergunta a Satanás: de onde vem? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E ele diz assim: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se não desvia do mal, não há ninguém como ele na terra. E então Satanás disse: eu observei. Será que tem como não observar? Ele está lá, ele está brilhando, está reluzente, a sua lâmpada está sobre a cabeça dele, não tem como não ver. Ele está vestido de retidão, a sua justiça é o teu manto, ele é um homem reto. É verdade, não tem como não reparar. Jó era alguém que era conhecido, aleluia, no período de bonança, pelo inferno e pelos céus, e por todos na sua época. Mas eu quero lhe garantir, conforme as escrituras sagradas, que se Deus terminasse a vida
vida de Jó, nesse momento de bonança, eu quero lhe confirmar e lhes garantir